Bem, agora vamos examinar o que talvez possa trazer um pouco mais de dificuldades, mas com calma, me parece que é possível trabalhar bem essas duas possibilidades matemáticas. E agora, lembrando daquela premissa fundamental de que, não havendo uma previsão na lei em desfavor do condenado, devemos escolher a melhor das opções. Eu pedi ao Paulo que colocasse a transparência, que representa o método. Opa! Não, peraí, essa aqui. A transparência que representa o método que estamos seguindo até então para refletir se continuamos usando esse método ou temos outra possibilidade na terceira fase. Aqui nós temos uma pena provisória como referência, que é a pena que resulta da consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes. Agora, nós vamos fazer incidir duas causas de variação de pena na terceira fase. Como devemos fazer? Nós podemos continuar a fazer incidir uma causa sobre o resultado da incidência da causa anterior. É assim que trabalhamos as três fases da dosimetria da pena. Definimos a pena base, depois quanto é cabível variar essa pena base em razão das circunstâncias legais, e agora a terceira fase seria a modificação daquela pena resultante da consideração da fase anterior. E essa representação tenta desafiar a reflexão sobre o que acontece dentro da terceira fase, no momento da terceira fase. Uma terceira fase que tem duas causas deve seguir essa lógica matemática em que a primeira causa modifica a pena provisória e a segunda causa vai incidir sobre o resultado dessa modificação. E vejam, esse método é chamado de sucessivo porque nós vamos então fazendo operações sobre o resultado da operação anterior. Mas vejam que essa não é a única possibilidade. É possível que dentro de uma das fases, e nós estamos examinando a terceira, nós tenhamos a incidência isolada de cada causa. Uma incidência que vai ter sempre como base uma mesma referência e, nesse caso, a pena provisória. Nós vamos apurar os valores de alteração dessa pena provisória e depois fazermos uma resultante dessas duas causas. Vamos perceber que entre esse modelo e esse modelo, na segunda fase da dosimetria da pena, nós tivemos uma determinação expressa para que, se as circunstâncias legais se equivalem, é como se não tivessem ocorrido. Isso consta do artigo 75 do Código Penal Militar. Se há equivalência entre umas e outras,
é como se não tivessem ocorrido. E somente é possível encontrar esta resultante zero, resultante de anulação, quando usamos este método isolado e não o método sucessivo. Vamos fazer um exemplo, considerando que a pena provisória está fixada em 1 ano. 1 ano são 12 meses. Vamos imaginar que nós temos, então, uma causa de aumento de 1/3 e uma causa de diminuição de 1/3. O método isolado vai dizer que uma anula a outra como se não tivesse ocorrido, porque nós teríamos, na consideração isolada, 1/3 de 12 meses, 4 meses, mais 4 meses. Depois, a segunda causa, 1/3 de 12 meses, menos 4 meses. Ora, 4 meses menos 4 meses é como se não tivessem existido, teríamos a pena provisória mantida. Muito bem, só que se existe esta previsão, quando falamos em segunda fase, na terceira fase não temos previsão e podemos usar qualquer um desses dois métodos. É importante perceber que se até então vínhamos utilizando o método sucessivo, nós temos no artigo 75 a indicação de que é possível usar um outro método, o método isolado, para que possamos encontrar uma resposta que a lei, então, determina. Quando nós estivermos na dúvida, na terceira fase, sobre qual método usar, o sucessivo ou isolado, nós já podemos, a partir da lembrança de que indúbio pro réu, também na hipótese de dúvida sobre o método matemático, não unicamente na avaliação de provas, nós temos alguns problemas que já de maneira muito evidente indicam qual é o método mais favorável. Então vejamos, se nós tivermos duas causas de aumento, e é possível usar duas causas de aumento, me parece que esta seria uma perspectiva até ordinária, excepcionalmente é que poderíamos aplicar uma só, como diz o parágrafo único do artigo 76. Se nós escolhermos o método sucessivo, a segunda causa de aumento aumenta sobre o aumento produzido pela causa anterior. E fica fácil perceber que o método isolado é mais benéfico para o réu, do réu condenado, do que o método sucessivo. Bem, nós temos possibilidades de diminuição que isoladamente consideradas são previstas na lei, mas que em sua atuação conjunta levem a uma pena negativa, ou mesmo uma pena zero, o que seria uma resposta incompatível, uma resposta absurda. Vejamos então agora na aplicação de duas causas de diminuição de 2/3. Ora, com uma pena provisória de 12 meses, se nós tirarmos pela primeira causa 2/3, tiraríamos 8 meses. E guardamos ali aquela variação. Passamos para a segunda causa. Tiramos novamente
8 meses. E aí chegaríamos à absurda resposta de um referencial de 12 meses tirarmos 16 meses. Isso não é possível. Teríamos uma pena negativa. A mesma situação se apresentaria quando nós tivermos uma causa de 2/3 e outra causa de 1/3. 2/3 mais 1/3 são 3/3, tiraríamos toda a pena. Não é possível haver condenação a pena zero. Mas, por outro lado, se nós tivermos uma causa de 1/3 e uma segunda causa também de 1/3, a aplicação do método isolado produz mais benefícios ao condenado, na medida em que a segunda diminuição pega um referencial não diminuído pela primeira causa, produzindo uma diminuição maior e que não levaria a uma pena zero ou uma pena negativa, o que seria um absurdo, né? Bem, mas se já conseguimos identificar essas situações, vale comparar os métodos quando nós temos concurso heterogêneo. E lembrando mais uma vez, o artigo 75, para a segunda fase, diz que se as circunstâncias se equivalem, nós teríamos que considerar a anulação de uma por outra, como se elas não tivessem ocorrido. Nós teríamos, como diz essa representação, a pena de referência mantida. Mas vejamos o que acontece se nós aplicarmos o método sucessivo no concurso de causas heterogêneo. A representação já indica que ele é mais benéfico ao réu, o réu condenado, na medida em que, para cada ano, ele oferece uma resposta 1 mês e 10 dias menor do que a resposta oferecida pelo método isolado. Mas vamos aproveitar essa oportunidade para perceber que talvez o que possa aparentar uma inicial dificuldade, quando tivermos que operar com essas frações, é, na verdade, fácil de resolver. Nessa representação do método sucessivo, nós temos a incidência de uma causa de diminuição de 1/3 e, posteriormente, uma causa de aumento de 1/3. Nessa situação em que temos uma pena de referência, ou pena provisória de 12 meses, 1/3 de 12 meses é 4 meses. Para a operação seguinte, eu preciso identificar 1/3 de 4 meses, 1/3 da pena que sobra ao final dessa operação, não é? Uma pena de 8 meses é a pena que sobra nessa operação. E em relação a 8 meses, precisamos agora acrescer mais 1/3. E parece que a conta é difícil, mas na verdade não é. 8 meses é o equivalente a 6 meses mais 60 dias. Agora ficou fácil identificar 1/3 de 6 meses, que são 2 meses, e 1/3 de 60 dias, que são 20 dias. E agora, 2 meses e 20 dias serão acrescidos àquela minha pena resultante da primeira incidência da causa de diminuição. Ou seja, 8 meses mais 2 meses, 10 meses,
e ali os 20 dias. Com essa, digamos, com esse exercício, nós conseguimos visualizar de maneira muito clara que no concurso heterogêneo, o método sucessivo é mais benéfico ao condenado do que o método isolado. Novamente, insistindo, se nós tivermos uma situação de concurso heterogêneo em que as circunstâncias se equivalem na segunda causa, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do mandamento do artigo 75, vamos ter que usar o método isolado, de modo que uma circunstância anula a outra. Esta mesma regra não existe na terceira fase, de modo que vamos escolher o método mais benéfico. E aqui fica claro que o método mais benéfico é o sucessivo do concurso de causas heterogêneo. E aqui vale complementar, para finalizar. Se as causas não tiverem o mesmo valor, se tivermos uma causa de diminuição de 2/3 e uma causa de aumento de 1/3, o método sucessivo continua sendo o mais favorável. De mesma forma, se nós fizermos a incidência da causa de aumento primeiro e a causa de diminuição depois, como a ordem dos fatores não altera o produto, continuamos com o método sucessivo mais favorável. Em um julgamento em que essas questões se apresentem, eu sugiro que o juiz militar, que o julgador, faça uma análise, até mesmo com essas representações, para conferir, para se sentir seguro de que escolheu o método mais favorável, na medida em que a lei não determina a aplicação de determinado método matemático e nós devemos trabalhar sempre com o princípio que diz que, na dúvida, devemos escolher a situação mais benéfica ao condenado. Muito bem, vamos encerrar essa análise e convidá-los para um último bloco, no qual vamos fazer últimas observações sobre a tarefa da dosimetria da pena, finalizando então esse material que espero seja útil a todos os julgadores da Justiça Militar. Até lá!